Malaquias capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aliás, já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e humilhou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviastes do caminho e a muito fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque agimos deslealmente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais. Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de seus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor, de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos. Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda?
e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouvires e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, em que pervertem o direito do estrangeiro e não se temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vos dizeis que temos falado contra ti. Vos tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e a andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, e o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O dia do Senhor, Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como palha, o dia está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis, saltareis como bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas,
de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.